Querido Deus, no precioso nome do Senhor Jesus, Rei da Glória, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e operado no nosso meio, Senhor. Como é bom, Senhor, ver os nossos pequeninos adorando, te glorificando, Senhor. Como é bom, Senhor, poder adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Te agradecemos por essa comunhão, por esse momento de grande alegria, que é estarmos na tua casa. Te agradecemos, Senhor, também agora, porque estaremos ouvindo, Senhor, a tua mensagem. Querido Espírito Santo, faça do teu jeito, faça da tua maneira. Senhor, continua falando, continua operando, Senhor. Continua realizando a tua obra, Senhor, no nosso meio, Senhor. Senhor, através também daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Fala, Pai, usa a tua serva como quiseres. Te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Estou aqui novamente. Hoje eu confesso que estou nervosa. Bem nervosa, porque depois dessa glória maravilhosa que as crianças trouxeram, eu falei, agora a responsabilidade ficou maior para o meu lado, né? Bem maior. Parabéns, crianças, tudo muito lindo. Isso é para a glória de Deus. Vamos abrir nossas vidas em Provérbios 22, versículo 6. O tema da mensagem de hoje: princípios para um lar abençoado. Provérbios 22. Pensou Levi louvando a Deus e pregando a palavra de Deus, hein? Oh, glória! Não, grita aí que vai pegar todo mundo. Todos abriram? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Essa mensagem Deus colocou no meu coração na semana passada, e eu falei, Senhor, mas é o dia das crianças. E Ele falou assim, mas meus filhos precisam aprender como educar as crianças no meu caminho. Eles precisam educar conforme os meus princípios. E eu entendi o que o Senhor quis dizer. E Deus falou muito comigo através dessa mensagem. E eu acredito que Deus vai falar com vocês também, porque às vezes a gente acha que está fazendo tudo correto. E é bem diferente, né, do que Deus tem para os nossos filhos. Deus colocou sobre nós, pais, a responsabilidade e a autoridade de criar o filho que Ele nos emprestou, que é nosso por adoção. É nosso por adoção, é dele. Ele confiou em nossas mãos os filhos dele, para nós cuidarmos, para nós criarmos. Então os filhos pertencem a Ele. Nós estamos aqui, nós amamos, nós passamos todo aquele conhecimento que nós temos, nós passamos todo o amor que nós temos, né? Quando o filho nasce, desde pequenininho, a gente vai ensinando a criança, né? Isso é certo, isso é errado. Te amamos, começamos a ensinar os princípios cristãos, né? Os princípios de Deus para os nossos filhos. Então, tudo que é melhor de nós vamos ensinando aos nossos filhos. Eu acredito que todos os pais fazem isso, né? A gente sempre quer que nossos filhos aprendam o melhor de nós, não é verdade? Mas uma coisa que nós esquecemos é que mais do que a gente falar e ensinar, é nós vivemos. Porque nós somos espelhos dos nossos filhos. Nossos filhos, eles enxergam o que nós somos. Eles vão seguir conforme nós seguimos. Você vê, se o pai é um bombeiro, se o pai é catador
ensinar e participar dos princípios cristãos, dos princípios de Deus para os nossos filhos. Nossos filhos enxergam o que nós somos espelhos dos nossos filhos. E como nós vamos ensinar o caminho que ele deve andar, se nós não andamos conforme o caminho que deve andar? Aí é difícil. Nós só conseguimos ensinar aquilo que nós fazemos. Porque senão entra naquela, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Se você não quer que seu filho faça algo de errado, não faça algo de errado. Porque se você fizer, ele vai olhar como exemplo. Então nós temos que fazer, nós temos que ser o exemplo dos nossos filhos, nós temos que ser espelho dos nossos filhos. Porque isso ele vai levar por parte da vida deles o que nós somos, o que nós passamos para ele. Entenderam? Então, uma das principais causas para você levar o seu filho ao caminho do Senhor, você ser exemplo nisso. Porque ele vai seguir o seu exemplo. Ele não vai seguir total, mas em boa parte ele vai seguir. Se você ser responsável pelas coisas de Deus, ele vai ser responsável pelas coisas de Deus. Se seu filho te ver orando, ele vai orar. Se seu filho pegar em você lendo a palavra, ele vai ter interesse em ler a palavra. Nós somos exemplo dos nossos filhos. Em 2 Timóteo 3, vamos ouvir? A Bíblia ela é muito clara em nos ensinar em tudo. E ensina os princípios como nós vamos criar nossos filhos. A Bíblia nos ensina assim também. E é isso que nós vamos ver boa parte. Porque não dá para ver tudo, porque é muito longo tudo que Deus tem para nós. Então eu fiz um resumo das partes principais que Deus falou comigo para estar passando para a igreja. 2 Timóteo 3, versículo do 14 ao 17. Amém? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes a Sagrada Escritura, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, que quer dizer repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A importância de nós termos o conhecimento da palavra de Deus é porque a palavra de Deus vai nos instruir como criar nossos filhos em justiça, dentro da justiça de Deus. Não é o que os homens dizem. Não, ele pediu para que nós aprendêssemos dentro da palavra de Deus. As instruções para os nossos filhos estão aqui. Ele fala para a gente ensinar, para a gente repreender, para a gente corrigir, para a gente instruir. Está tudo aqui na palavra dele. Por isso que o nosso conhecimento tem que estar sempre na palavra de Deus. Não o que o homem diz, mas sim o que a palavra diz. Porque ele vai nos instruir em todas as áreas das nossas vidas, principalmente em criar nossos filhos. Por quê? A missão dos pais é manter a salvação dos seus filhos. Deus deu essa autoridade em nossas mãos. Se eu não manter meu filho no caminho do Senhor, porque ele me entregou, ele vai de volta. Eu vou ter a responsabilidade, se eu não conseguir isso, eu vou ter a responsabilidade de falar para o pai. Quando eu chegar lá, e aí? Por que você não criou dentro dos meus princípios? Eu te dei a palavra para você, eu te dei o ensinamento, eu te ensinei como repreender,
E você não usou a autoridade que eu te dei. E eu não quero chegar e levar essa boca do papai. Eu acredito que ninguém quer. Então, o primeiro item dos pais são seus filhos. Começa de casa. A gente ensinar desde o ventre. Nós pegarmos desde o ventre e abençoá-los. Então você vai ser um profeta, você vai ser um levita, você vai ser um missionário. Né? A gente tem que começar já a declarar palavras desde que você descobre como você está gerando seu filho. Infelizmente, muita gente não faz isso. Nós temos que declarar aos nossos filhos o que eles vão ser. E não só declarar quando eles nascer, já é apresentável. Já apresentar ele a Deus. Né? Nós temos o costume, a criança assim que nasce, assim que possível vir para a igreja, ser apresentado. Aquele que se converte, a gente instrui, já apresenta seus filhos, né? Já apresenta seus filhos a Deus e direciona ele no caminho correto. E isso nós fazemos, né? Como igreja. Mas vocês, pais, têm que fazer como pais, direcionar, ser exemplo. Porque você está carregando algo que não é seu, é algo que é de Deus. E Ele quer de volta. Ele quer de volta. Ele quer um vaso de honra de volta para Ele. E essa responsabilidade é nossa. Porque Deus deu essa autoridade para nós. Nós temos total autoridade nos nossos filhos. Não importa a idade dos nossos filhos. Se eu tiver 100 anos e minha filha Letícia tiver 80, ela vai ter que ir dentro da minha autoridade. Porque eu tenho autoridade. Enquanto tiver vida, eu sou autoridade na vida da minha filha. Enquanto você estiver viva, você é autoridade na vida do seu filho. Essa autoridade, Deus não falou quando casar sai, quando fizer 18 anos sai, não. É a autoridade de pai e de mãe. Essa autoridade ela não muda. Então vamos parar de achar que você tem autoridade até uma certa faixa etária. Passou disso, não tem autoridade nenhuma. Tem sim. E principalmente uma autoridade espiritual diante de Deus. Porque o que você professar da sua boca, o que você dizer a respeito do seu filho, da sua filha, é autoridade espiritual. Se você abençoar, vai ser abençoado. Se você amaldiçoar, infelizmente vai ser amaldiçoado. Porque você é autoridade em cima do seu filho. Então, vamos abençoar nossos filhos. Vamos corrigir nossos filhos. Vamos educar nossos filhos dentro do parâmetro cristão, dentro dos princípios cristãos. Amém? Vamos abrir em 2 Timóteo 2,15. Eu vou ler 15, depois eu vou pular para o 19 ao 21. Amém? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Tem desse ser. O Senhor conhece os que são teus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É dessa maneira que nós vamos criar nossos filhos. Nós vamos criar nossos filhos para a honra. Nós vamos criar nossos filhos, não importa se é de ouro, se é de prata, se é de pau, se é de barro. Não importa a classe social. Não importa o que acontece no mundo. Não importa o que está em sua volta.
nossos filhos estão sendo comandados dessa maneira. Ah, pode ir ali, não tem problema nenhum. Deus sabe, Deus está olhando. O filho se coloca em rodas escarnecedoras, em rodas mundanas. Permite que o filho vá. Não, eu conheço muito bem meu filho, ele não vai se desviar, mas ele está se contaminando por princípios que não são cristãos. Eles estão se contaminando por princípios que não são de Deus. Filhos têm que ficar embaixo do olho do pai, embaixo da autoridade do pai e da mãe. Por quê? Porque em Salmos fala, né? Salmos 1:1, não sentar na roda dos escarnecedores. Por que ele tem esse alerta? Porque sabe que ali vai ser sujo, que ali vai se sujar. Por mais que a gente acredite e fale assim, nosso filho é bom, mas o diabo está ali, ó, só rondando, só esperando algo para colocar nossos filhos no barquinho e levar para longe da gente, para longe de Deus. Então, a autoridade, a repreensão de Deus está nas mãos dos pais. A autoridade é dos pais. Nós pais temos que estar atentos a todo detalhe dos nossos filhos e não aceitar. Ah, vai ser só dessa vez. E muitos começam desde pequeno, ouvindo vozes de pessoas que não conhecem princípios cristãos. Quem já ouviu essa frase? É criança, não vai ser afetado com isso, deixa ele fazer isso. Aí o filho faz uma coisa, você não vai repreender, é uma criança. Eu vou dar até um testemunho aqui. A Letícia, se não me engano, tinha uns 3 aninhos. Meu sogro costumava deixar no console do carro algumas moedinhas. E o meu sogro costumava dar para ela. Mas esse dia saiu eu e ela abriu umas moedas. E ela foi pegar. Eu falei, não. Não, mas não vou deixar. Eu falei, não, só vou te dar. Você não vai pegar. Você não pegue nada do que não é seu. Mas eu gostava do não. Não é assim. Porque a gente deixa. Não é questão disso. A criança não tem a noção do que é certo e o que é errado. Então ela vai pegar aquilo de qualquer jeito. Então nós temos que saber repreender desde pequenininho. Está errado, está errado. Não pode, não vai. Nós temos que aprender a ter autoridade sobre os nossos filhos. Desde pequeno. Está errado? Não vai. Não pode. A palavra não é ensinamento. A palavra não é desprezo. A palavra não é que você não ama seu filho. Pelo contrário, Deus nos ama e nos repreende, nos corrige. Nós temos que fazer a mesma coisa. Amamos nossos filhos, vamos corrigir, vamos repreender desde bem. Vamos parar de achar que essa coisa aí, deixa pequenininho, inocente, não sabe nem o que ele está fazendo. Aí chega na adolescência, de tanto que você deixou, vai ser uma coisa comum ele fazer algo errado. Porque você sempre deixou ele fazer algo errado. Aí você vai querer corrigir depois que ele estiver melhorzinho? Não dá. Aí vai ser bem mais difícil. E infelizmente muitos pais têm deixado seus filhos na mão de avós, de tios, de vizinhos, de escola. Você sabe quais os princípios que essas pessoas têm ensinado ao seu filho? Porque essa autoridade foi dada pelos pais. E tem pais deixando que quem eduque seus filhos, seja os avós, seja os tios, seja os vizinhos, seja o amigo, seja qualquer um. Então, aprendendo quais os tipos de princípio. Ah, não, mas a gente boa. Né? Normalmente a gente não é pessoa boa, ela só não é evangélica, mas é boa. Está cuidando do meu filho, está isso, está aquilo. E quando chega em casa, qual o princípio que você tem ensinado? Qual o princípio que você tem sentado para o seu filho ensinado? Tem ensinado? Ou não tem tempo para o seu filho? Para ensinar o princípio para o seu filho? Porque às vezes deixa seu filho largado, deixa seu filho com um, com o outro, às vezes sozinho, chega em casa um pouco cansado,
E Jesus fala em João 5,39. Amém? Examinai as Escrituras, porque vós cuidar de nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Isso disse Jesus. Então, adianta ter princípios legalzinhos que o mundo oferece? Examinai as Escrituras, porque são delas que testificam a vida de Jesus, são delas que testificam a salvação, é através dela que tem o segmento da vida eterna. Esses princípios vagos que a gente acha bonitinho, que a gente não vem no caminho certinho, nossa, minha filha é tão boazinha, meu filho é tão boazinho, ô amor, mas está dentro dos princípios cristãos? Porque ser boazinho, seu amor, não vai levar a vida eterna. Você não vai fazer o seu papel de pai e de mãe que Deus te deu, que é levar seu filho à vida eterna. É você ensinar os princípios corretos para os seus filhos. Está aqui, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Não se encontra em princípios bonitinhos, como diz uma frase que muitos falam: de boas intenções o inferno está cheio. Mas de pessoas com princípios cristãos, que tem ali uma vida de santificação com Deus, tu vai encontrar um no inferno, porque vai estar tudo na glória do Senhor. E é para isso que nós vamos criar nossos filhos, para ser vasos de honra. Nós criamos nossos filhos para a vida eterna. Então nós temos que saber repreender nossos filhos. Nós precisamos saber falar não. Não. Enquanto você estiver, eu falo para mim, enquanto você estiver embaixo do meu teto, quem manda sou eu. Não importa se você trabalhar e ganhar muito bem, você está embaixo do meu teto, quem manda sou eu. Enquanto você sair, eu continuo mandando. Eu falo, não vou mandar em casamento, não vou mandar em outras coisas, mas nela eu vou. Eu falo, e não estou mandando ela fazer o que ela. Não, autoridade espiritual. Está certo ou está errado? Não vou tomar conta também da vida dela, mas eu falo, autoridade espiritual eu vou ter. Tem uma frase que eu já ouvi, acredito que todos já ouviram, e esse dia eu ouvi de uma pessoa cristã: nós temos filhos, mas quem cria o mundo. Quem já ouviu essa frase? Nós temos filhos, mas quem cria o mundo, né? Essa frase é do diabo. Essa frase não é de Deus. Porque Deus deu autoridade para os pais criar seus filhos. Então eu digo, filho, quem cria sou eu, com a autoridade que Deus me deu. Não é o mundo que cria meu filho, sou eu que cria meu filho. As consequências do erro dos meus filhos é minha culpa também, na maioria das vezes, porque eu passei a mão quando eu tinha que repreender. Não é o mundo que cria meu filho, não. Filhos de Deus não é o mundo que cria. Quem cria é pai e mãe. Quem cria é pai e mãe dentro da autoridade de Deus, dentro dos princípios e parâmetros cristãos. A Bíblia está aqui para nos ensinar. A Bíblia não é para ficar ali aberta no Salmo 91, na estante. É para você pegar e aprender, para você instruir. E
ajoelhe como autoridade, come a palavra do Senhor e repreende quantas vezes for necessário seu filho. Mas ensine os princípios cristãos, mantenha-os dentro dos princípios cristãos. Se quando eles crescerem, já estiverem longe dos seus olhos, se desviarão, você pode ter certeza que ele vai lembrar de cada palavra que você falou, de cada sentada que você deu na mesa ali com ele, você sentou ali ou na cama com ele. Meu pai, minha mãe me disse isso. Deus é comigo. No momento que ele pode estar numa situação difícil, que chegarem para ele e falar, você não tem valor, ele vai lembrar daquele momento que a mãe e o pai falaram assim, você é valorosa porque Deus é na sua vida. Então, se ele desviar depois de grande, depois de moços, aí você vai conseguir chegar para o papai e falar, papai, eu fiz tudo o que você falou, mas ele não me seguiu. Aí é problema deles com o papai, não desonar para vocês. Mas enquanto vocês viverem, enquanto vocês estiverem respirando, ore pelos seus filhos, abençoe seus filhos, porque eles não são só seus, eles são seus por adoção, eles são nossos por adoção, eles são filhos de Deus, e para ele que a gente tem que entregar. Amém? Vamos abrir em Efésios 6. Eu vou ler o 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Então, Deus fala para a gente cuidar nossos filhos. Nós conhecemos nossos filhos, né? Nós temos intimidade com nossos filhos, nós sabemos o que irrita nossos filhos, nós sabemos o que incomoda nossos filhos, nós sabemos de tudo isso. E muitos pais têm corrigido seus filhos na frente de todo mundo, não chamam no secreto. A Bíblia fala para a gente chamar no secreto, corrigir no secreto, né? Não ficar falando do seu filho para todo mundo. Ele não presta, ou fez coisa errada, faz isso, faz aquilo, não sei mais o que fazer. Não, isso não é problema dos outros. Isso não é problema das pessoas. Você quer conversar com o seu líder, você quer conversar com o seu pastor, amém, mas não fica falando e irando o seu filho, deixando seus filhos envergonhados. Não, isso é questão sua de dobrar o joelho e orar e buscar e conversar com o seu filho, perguntando para ele o que ele tem, qual é o problema, o que está acontecendo, qual é o medo, o que está angustiando ele, por que ele está agindo dessa maneira. Mas tudo isso em secreto. Senta ali com o filho, senta ali com a filha e conversa. Pai, mãe, tem que ter diálogo com os filhos, tem que conhecer os filhos, o que os filhos gostam. Porque eu sei que tem coisas que minha filha não gosta. E eu estou aprendendo muito com isso, porque eu sou bem. E eu não estou aprendendo a me calar a respeito dela. Porque às vezes eu sei que eu deixo ela irritada. E a gente faz isso. Infelizmente a gente faz isso. A gente cutuca na ferida dos nossos filhos. Mas Deus fala pra gente corrigir dentro da doutrina e a demonstração dos caminhos do Senhor e não provocar eles. É pegar o filho e o que está acontecendo? Onde eu posso te ajudar? Né? E depois mostrar para eles o porquê que eles errou. Né? O filho errou, você errou. E não fala só você errou. Você errou, você fez isso, mas é o seguinte, Deus
você é valoroso, você é amoroso, Deus é contigo, mamãe está aqui, papai está aqui, o que você precisar. Se precisar de um conselho, conte com a gente. Conversar, ensinar, instruir eles dentro do caminho do Senhor. Será que todos os pais têm feito isso? Ou a gente só tem apontado o dedo para os nossos filhos e mostramos os erros deles? Porque é o que eu falei, por muitos erros deles, vem de nós. Porque nós somos espelho. Infelizmente, se a gente faz algo errado, eles vão na mesma base que a gente. Se a gente olhar somente coisas de dinheiro, financeiro, coisas que não provém de Deus, simplesmente ele vai olhar desse mesmo ângulo, ele vai olhar para esse mesmo lado. Mas quando ele vê a gente buscando a Deus, a gente estando no caminho do Senhor, é muito mais fácil, porque eles vão olhar e falar: eu quero ser igual, eu quero fazer a mesma coisa. E você vai poder chegar no seu filho e falar assim: você já viu mamãe e papai faz isso, por que você não faz? Vamos fazer, vai junto, né? Papai e mamãe precisa entender isso. A gente já falou aqui a respeito de sentar com seus filhos, a respeito de falar de Deus para os seus filhos. Isso tem que ser diário, né? Perguntar: ei, você conseguiu ler a Bíblia hoje? O que você leu? Vamos ler junto? Não é ali. Então vamos ler junto. Vamos ler junto. Vamos fazer junto, né? O que você entendeu dessa parte que você leu? E ensinar os seus filhos. A minha filha não entendeu. Quando põe o som eu ensino. Vai sair cantando louvor para a casa inteira. Todo mundo tem que ouvir. É igualzinho. Não falo que eu não posso brigar com ela porque eu faço isso, ela faz igualzinho. Mas assim, o que você tem mostrado para o seu filho? O que você tem ensinado aos seus filhos? Pensem bem. Pensam bem. Mude. Se você não tem feito, se você não está corrigindo dentro dos parâmetros cristãos, dentro dos princípios cristãos, comece, papai e mamãe, porque a autoridade está na mão de vocês. Deus deu para vocês. Deus não deu para a avó, Deus não deu para a avó, Deus não deu para ti, Deus não deu para a escola, Deus não deu para outra pessoa, deu para você, papai e mamãe. É você que tem autoridade em cima do seu filho. E é você que, quando chegar lá com o papai, vai responder por isso. Pessoas podem ajudar? Sim. Mas sempre atento no que essas pessoas estão ensinando. Quais são os princípios que eles estão ensinando para o seu filho. Porque se estiverem ensinando princípios que não são cristãos, é o momento de você ter a situação e não deixar que esses princípios sejam jogados sobre o filho de vocês. Amém? Vamos continuar em Efésios. Agora a gente vai ler do 1 ao 3. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre essa terra. Agora, filhinhos que estavam apontando para a mamãe e para o papai, agora é para vocês. Chegou a hora de vocês. Filhinhos, sejam obedientes a vossos pais. Eles são a autoridade de Deus aqui na terra sobre a vida de vocês. Pai e mãe é autoridade. Em Deuteronômio 5,16 está um mandamento que Deus deu. Vamos até lá? Deuteronômio 5,16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou.
prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Filhinhos, vocês querem viver bem? Vocês querem prosperar? Vocês querem ter uma vida boa? Vocês querem seguir os princípios cristãos? Quer? Obedeça pai e mãe. Não é isso que o mandamento fala? Por quê? Se você não obedecer seu pai e sua mãe, você provavelmente vai trilhar por um caminho errado. Porque o pai e a mãe, eles sempre instruem seu filho no melhor caminho. O pai e a mãe sabem o que é melhor para o seu filho. Então ele procura instruí-lo dessa maneira. Aí você desobedece seu pai e sua mãe, vai fazer o que o vizinho falou, o que o amiguinho falou, mesmo contra a vontade do pai e da mãe. E isso pode te trazer uma consequência ruim, onde pode te deixar cicatrizes para o resto da sua vida, ou pode levar à morte, porque a Bíblia me fala, para que prolongue os seus dias, você precisa obedecer. Não é isso? Ou sua amiga fala assim? Estou falando isso, né? Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor te ordenou, para que se prolongue seus dias aqui na terra. Porque se a gente desobedecer, a gente vai para um mau caminho. A gente pode cair em caminhos errados, onde pode nos levar à morte. Mas, se a gente seguir, se a gente obedecer, né? O papai e a mamãe nos falam, a gente vai ter uma vida boa, a gente vai prosperar. Por quê? Porque eles estão nos ensinando princípios bons, princípios cristãos, e isso vai fazer a gente só subir. Olha o que a Bíblia fala a respeito do que desonra e desobedece seus pais. Eu nem queria marcar isso, mas Deus me incomodou. Deuteronômio 27:16. Eu vou ler a parte A. Ó, maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. Não sou eu que estou falando. Quem despreza pai e mãe, que a autoridade que Deus deu, é considerado como um maldito. Não importa a sua idade, não importa a situação do seu pai ou da sua mãe, isso agora vai para todos. Aquele que não obedece, que desrespeita pai e mãe, a palavra está bem clara. Põe para mim também isso, por favor, Provérbios 30:17. Irmãos, é sério. Crianças, prestem atenção, é sério. É sério. A obediência aos seus pais é muito séria. Vou ler a nova linguagem de hoje. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela ficar velha, será comido pelos urubus e terá seus olhos arrancados pelo corpo. Isso leva à morte. Quem caçoa do pai e da mãe, que chegar a ser velho, você não sabe de nada. Tô nem aí pra você, despreza pai e mãe. Aqui, não sou eu que estou falando, não. A Bíblia está falando. Não sou eu. Então, não importa a sua idade, seu pai é autoridade sobre a sua vida. E você precisa honrar pai e mãe. E por último, vou deixar o que Jesus disse quando esteve aqui. Põe para mim, por favor, sobre Mateus 15, versículo 4.
Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Jesus disse. É sério, né? É sério, eu já ouvi tantas pessoas falando: meu pai é um gagá, minha mãe é um gagá, não sabe nada, não sabe nada da vida, não sabe nada disso, daquilo, desprezando todo o conhecimento que o pai e a mãe têm. Já ouvi muito. Se seu pai ou sua mãe estiver acamado, necessitando da sua ajuda, ele continua sendo autoridade na sua vida. Não saiu a autoridade. A autoridade dele só vai acabar quando Deus levar ele, recolher ele. Enquanto a isso, se a gente não for obediente, se a gente não respeitar o que o pai e a mãe falam, a Bíblia fala que eu sou maldito, que eu vou ser levado à morte. E eu entendo que aquele que é levado à morte, ele não tem direito à vida eterna. Então, filhos, essa é para todos, porque todos aqui são filhos. Alguns já perderam mamãe e papai, mas na sua maioria tem ainda mãe, pai e filhos. Honra aos seus pais, honra as suas mães, ouve eles. Nem sempre vamos concordar, mas você não concordar e você desrespeitar são coisas diferentes. Você não precisa concordar, mas você também não tem que desrespeitar. Você pode ter opiniões diferentes. Isso numa conversa vocês resolvem. Mas a desonra leva a maldição que leva à morte. Então, filhos adolescentes, filhos que falam: mamãe, você está ultrapassada, mamãe, você está velha, você não sabe de nada que está acontecendo por aí. Você está desrespeitando o seu pai, você está desrespeitando a autoridade que Deus deu para você. Você está desrespeitando aquilo que Deus fez. Porque papai e mamãe são autoridade. Amém? Não deixe, não permita. Papai e mamãe, não permita seus filhos serem levados para caminhos errados. Ensina-os, instrui eles no caminho certo. Filhos, obedeçam, para que vocês prosperem, para que vocês tenham vida longa, para que vocês alcancem o objetivo de vocês e principalmente para que vocês alcancem a vida eterna. Porque isso é que um papai e uma mamãe quer, é chegar lá com o papai e ter vocês juntos depois e falar assim: eu consegui cumprir. Amém? Eu vou chamar agora a Sueli e a Bárbara. Elas vão me ajudar. Eu senti quando eu estava fazendo. Elas vão ler 2 conselhos para vocês. Esses 2 conselhos estão na Bíblia. Não fui eu que escrevi, não foi a Sueli que escreveu, não foi a Bárbara que escreveu. Deus tocou e eu pedi para que elas participassem. Por quê? Porque elas são autoridade em cima das crianças aqui nessa igreja. Então, por isso que eu pedi para elas estarem passando. Eu queria nesse momento, se vocês conseguissem aquietar as crianças e todos prestarem atenção. Todos prestarão atenção. Pode vir, Luiz. Isso é um conselho da parte de Deus para cada um de nós. Amém? Graças e paz, igreja. Podem acompanhar por aqui, Provérbios 4, do 1 ao 27. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que eu ofereço a vocês é bom,
Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande nos caminhos dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as percas de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para as que encontram e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fiquem longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém. A paz, irmãos. Provérbios 23, do 15 ao 26. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração, melhor será tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que escarnecem de vinho, nem os que se empanulheiram de carne. Pois os bêbados, seus glutões, empobrecerão, e a sonolência se vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecerá. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria. Da disciplina e do discernimento. O pai do justo enxugará o de júbilo. Quem tem um filho sábio, nele se alegrará. Bom será aqueles que se alegram, seu pai e sua mãe. Exulte a mulher que te deu a luz. Meu filho, dê-lhe o seu coração, mantenha os seus filhos aos seus caminhos. Amém. Que conselho lindo, né? Que Provérbios deixa para nós. Que conselho de Deus para nossas vidas. Filhos, vocês são vasos de honra. Vocês são vasos de honra no Senhor. Vocês são amados do Senhor. Vocês são valorosos. Deus tem o melhor
Vocês serão luz. Vocês são bênção. Nunca permitam que alguém fale que vocês não têm valor. Nunca permitam que alguém fale que vocês não são nada. Porque Deus te fez, Deus te conhece. E Deus sonda o coração de cada um. Esteja sempre com o papai e a mamãe, buscando os caminhos do Senhor. Sempre firme, atento ao Senhor, ao ensinamento que Deus te dá. E quando você fizer isso, certamente você vai prosperar em tudo. Amém? Vocês são lindos, vocês são lindos, vocês são preciosos demais.